Bom, é um prazer estar aqui com todo mundo nessa estreia do canal digital do Petra Belas Artes. Vamos falar sobre Ciron, Tempo sobre Tela, que estreia nos cinemas no dia 25 de março e estreia no Petra Belas Artes à la carte no dia 26. É uma honra para mim estar aqui com vocês, Ciron Franco, nosso artista, Rodrigo Campos, André Guerreiro Lopes, os diretores. Uma honra. É uma honra para a gente também, tenho certeza. Estou falando em nome dos meus amigos. É uma honra, sim, ainda mais nesse momento, né? Tão bom poder, quer dizer, jogar um pouco de arte num cenário muito estranho, né? Eu tenho a agradecer a esses dois que tiveram a paciência de me acompanhar em Londres. Mas então, André, agora é com vocês. Então, vamos falar exatamente de como começou essa história, né? Que partiu de um grande encontro de vocês três em Londres, mas há muito tempo atrás, quando nem se tinha uma ideia, quando nem se tinha ideia de se produzir esse filme, né? Como é que foi? Não, na verdade, eles tinham ideia de fazer um documentário, não é, André? Não era exatamente um documentário, era uma espécie de, vamos dizer, um making-of, né? Os bastidores desse processo de criação. O Ciron ele estava realizando uma série em Londres, mais especificamente no bairro do Sorro, e de 3 meses. E a ideia, né? O convite que foi feito a mim, ao Rodrigo, e eu e o Rodrigo nos conhecemos através desse projeto. Então, literalmente nós três, né? Eu, o Rodrigo e o Ciron, nos conhecemos, né, já com a câmera ligada, juntos, né? A ideia era a gente registrar esse processo de criação do Ciron, que viraria, assim, uma espécie de documentário que teria uma função, talvez, ser exibido junto com a exposição dessas obras, enfim, era realmente... ainda não tinha um formato fechado, né? O que para a gente foi ótimo, né, Rodrigo? Assim, porque o que a gente fez foi mergulhar completamente, a gente passava todos os dias com o Ciron, eu ia todas as tardes, durante assim, 3 meses ininterruptamente, pegando o Ciron desde os quadros, chegando, né, no ateliê, da primeira pincelada à última pincelada, os caminhos dele, né, pelo Sorro, enfim, todos os processos de criação de Ciron. O Ciron é um cara que já há anos cria a partir da tela em branco, né? Ele não projeta antes o que vai fazer no quadro. O embate com a tela é o grande barato. Então, por trás de cada tela tem 20, 50, 100, 1000 telas, né? Imagens que ele vai cobrindo. Então, foi a chance de registrar isso, né? O que ninguém vê além dele, né? A câmera poder registrar essa sobreposição dos tempos, né? E para mim, especificamente, foi assim a grande descoberta, né? Foi descobrir Ciron em criação. E aí depois a gente narra exatamente como é que isso virou o filme, mas esse primeiro encontro, esse primeiro impacto de ver o Ciron criando, definiu os caminhos do filme no futuro, que é o presente. 16, 20 anos depois, né? Enfim. Agora, quando eu digo que naquela época não se tinha a ideia da proporção que isso ia tomar, né? Com certeza. Por exemplo, eles usaram imagens, depois ambos vão falar, que eu adoro ouvir como é que eles montaram tudo isso. Mas, assim, imagem que eu filmei há 56 anos atrás. E quando eles mudaram o título, aí eles vão contar, senão só eu falo aqui, né, Rodrigo? Como um bom leonino, não paro de falar. Assim, eu achei incrível, porque eu tenho uma certa dificuldade de me ver. Eu gosto de ver meu trabalho lá, mas me ver é uma coisa muito complicada para mim. No dia que estreou em São Paulo, um grande sucesso, enfim, eu estava lá, a sensação que eu tinha é que estava extremamente lento, que ninguém estava gostando, comecei a entrar em pânico, porque realmente tem isso, eu gostaria de ficar lá escondido vendo, eu acho que ia ser confortável, mas foi muito forte, muito interessante. A verdade é que vocês tiveram mais um encontro, né, com o Ciron em Goiânia,
no ateliê, anos depois, né? Mas também se depararam aí com um material, um acervo riquíssimo, né? E isso foi o que mudou um pouco o curso desse documentário, desse filme, né? Na verdade, assim, depois desse período em Londres, a gente ficou com esse material, porque a gente, enfim, acabou não montando o material e fazendo o vídeo que seria assim uma espécie de making of do trabalho de Ciron em Londres. Então ficamos com esse material e conversamos muitas vezes, assim, a gente voltou para o Brasil, teve um longo período aí em que a gente conversou com o Ciron algumas vezes e tudo mais. E quando a gente decidiu, de fato, escrever o projeto, e aí escrevemos o projeto, ganhamos o financiamento e começamos a filmar, e eu acho que isso foi no primeiro encontro, eu acho que ao longo das filmagens, já lá no ateliê do Ciron, a gente sabia já que ele tinha um acervo rico, assim, de filmagens sobre ele mesmo. Malu tinha falado para a gente, Beto, que é um grande amigo de Ciron, um grande artista plástico também, tinha falado para a gente desse material que ele tinha, que podia ser útil para o documentário. Mas o que a gente não imaginava é que fosse ser tão rico assim, fosse tantas coisas. Eram 150 fitas VHS de um material assim incrível, assim, tem muitos filmes dentro do material que a gente tem e que acabou resultando nesse filme, né, no Tempo Sobre Tela. Tinha muitos caminhos que a gente podia seguir. Então, foi impressionante. Ciron, ele costuma filmar o próprio trabalho por várias razões, né? Ele pode até falar melhor sobre isso, mas também para fixar esse fenômeno que o André comentou, né? Das sobreposições de várias telas, né? Porque filmando, depois ele consegue voltar e ver como a tela estava antes, mas quando ele está pintando, ele vai sobrepondo as imagens que vem vindo na mente e vai criando, né? Então ele costumava se filmar também para isso, e também tem filmagens de todo tipo em todas as circunstâncias, viajando, encontrando vários artistas, e então era assim um país das maravilhas mesmo para qualquer documentarista, assim, era um acervo incrível, né? Então realmente reformulou completamente o filme depois que a gente entrou em contato com esse acervo. Eu Só para imagino. ficar, desculpa, só para ficar claro um pouco essa trama do tempo, né? Na verdade, eu acabei não falando quando foi. Então, em 2000, isso foi em 2000 que o Ciron estava em Londres, foi quando começaram essas nossas filmagens desse processo em Londres. A retomada do projeto, quando a gente de fato decidiu fazer disso um longa-metragem, isso foi 16 anos depois. Foi em 2016. A gente teve com novas filmagens com Ciron em Goiânia, enfim, diversos lugares. E aí começou a surgir, para mim e para Rodrigo, o maior apetite por esse filme, que foi começar a entrar o tempo, a memória, né? Como é que será que o Ciron lembra daquilo? Como é que vai ser para o Ciron revisitar quem é o Ciron hoje, né? Apesar da gente manter contato, que artista é o Ciron hoje? Como está a mente dele, né? Aquelas inquietações todas continuam iguais, estão mais fortes, ele está apaziguado. Quem é o Ciron hoje? Né? Então, teve esse reencontro. E aí, a terceira invasão do tempo foi exatamente esse acervo do Ciron, porque aí a gente voltou para... A gente tem uma Super 8 dele de 72, né? E no México, talvez, Rodrigo, se estiver errado, me corrija, eu acho que esse é o material mais antigo que a gente tem no filme, né? E tem assim as VHS dele filmando quase que diariamente, né, Ciron? No ateliê dele, nos anos 80, no início dos anos 90. Né? Então, realmente virou uma grande... aí que surgiu o tempo sobre tela, né? Mais do que o óleo sobre tela. Essa sobreposição do tempo e, mais do que tudo, a mente do artista. Né? E o Ciron, isso a gente pode falar depois, ele tem ele tem rupturas no próprio processo, muito violentas, mas, ao mesmo tempo, ele sempre mergulha no próprio imaginário. Né? Então, aquele menino que a gente conheceu em Londres, né, era ainda mais inquieto, era um menino mais inquieto aos 70 anos, lá em Goiânia, e hoje está ele aí inquietíssimo dentro do ateliê, criando
durante essa pandemia, né? A gente vai chegar nesse processo, mas eu queria que o Ciron contasse um pouquinho, porque você já fazia cineminha desde criança, né? Então, esse teu lado de registrar tudo já existia há muito tempo, né? Eu acho que eu tinha um lado também meio de jornalista, sabe? Até porque eu fiz uma grande instalação que chama Salvar em Nossas Almas, que é um grande jornal de 45 metros de comprimento, que as pessoas caminham sobre ele, e só ele foi feito numa lona, impressões de jornais da época de violência doméstica e pedofilia. Mas lá, voltando atrás, são os 8 anos. Na verdade, só para corrigir aqui, viu, André? Aquela filmagem do cara falando sem som, aquilo é de 67. Qual? Do curta-metragem? Aquele curta que o cara está falando e não sai Sim, som. sim. Uhum. Foi um curta que eu fiz para Curitiba e foi censurado porque eles achavam que aquilo ali que o homem que não tinha voz naquele momento, mas não era nada, não tinha grana para fazer, entendeu? Para colocar som. Então, eles tiraram ele, e eu descobri indo do Rio, de São Paulo para o Rio, e no Jornal do Brasil olhei Festival Internacional de Cinema de Curitiba, Super 8, né? E tem uma cena também que ele dá um tapa na cara do Tamandaré. Mas eu te juro, eu não sabia que era o Tamandaré. Eu queria uma imagem que tivesse mais ou menos o tamanho dele. Então, todo mundo achava que era uma obra assim do comunista, que eu estava protestando contra a ditadura, mas foi falta de grana. Engraçado isso. Então, essa é a mais antiga, essa é de 67, que até um grande escritor, o Miguel Jorge. Mas você, então, já fazia cineminha com o pai aos 8, 9 anos de idade, é isso? 7 anos? Tinha a caixa do Mate Leão, sabe, antiga? Uhum. Mas, enfim, era de madeira. Então, a gente fazia um buraco, pegava uma lâmpada incandescente, tirava aquela coisa, colocava uma água, aquilo virava uma lente, com uma lanterna, porque os cinemascope, rebentava muito. E o Cine Goiânia não era diferente. E eu pegava lá, essa é uma história interessante, eu tinha assim, metros e metros da Cleópatra. Depois, nos anos 90, teve o nono Congresso Internacional da AIDS, da Pan-Americana, Foundation Pan-Americana, isso aí. Deram uns catálogos para ela escolher um artista para ela assinar e essa obra seria vendida na Sotheby's ou na Christie, uma coisa dessa, que essa grana era para a fundação. Fui para Nova York, para Amsterdã, e tive o privilégio de conhecer ela e contei essa história para ela. Ela ficava, oh, my God, eu não entendi. Como assim? Eu falei, arrebentava a fita e contei essa historinha para ela. Como é que foi para vocês, diretores? 2 pontos aí. Foi essa seleção desse rico acervo, que eu imagino que deve ter sido um processo muito árduo, de tanto material que tinha, né? Se Ciron foi registrando por tanto tempo. E o outro é acompanhar essa mente incessante dele, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Esse Ciron que já estava ali nos registros e esse Ciron ali no ateliê, ou, enfim, em Goiânia ou em Londres também. Tá bom. Vai lá, André. Vai lá. Olha, foi árduo mesmo. Essa é a palavra mesmo que define melhor o processo. Porque, como eu falei, havia muitas possibilidades, né? E, assim, eu acho que o que a gente achou foi o que ligava algo, né? O que ligava as coisas. E essa mente criativa de Ciron é que foi determinando mesmo a linha narrativa.
E aí a gente foi vendo o que era necessário, o que acrescentava, mas principalmente que outros caminhos a gente conseguia trilhar, assim, no documentário, né? Que não estavam nas filmagens que nós tínhamos feito e que aquele acervo sugeria para a gente e que cobria, e que tinha material que podia ser usado e podia contar outras histórias, né? E realmente, assim, mas a personalidade do Ciron, ela está presente tanto no ateliê quanto nessas filmagens, e ela é constante. As rupturas são muitas, como o André falou, mas o que causa as rupturas é sempre essa inquietação, essa sede por criar, essa necessidade assim visceral do Ciron de criar, que é muito bonita, né, e comovente, e que está em todas as circunstâncias, assim. Então, ela era uma unidade. Então, esse processo criativo, que é o filme se propõe a narrar a mente criativa do Ciron, ela foi, assim, digamos assim, o catalisador que ajudou a gente a fazer as escolhas, a tomar decisões, né? Mas foi muito difícil, a gente decupou todas essas fitas, eu e o André. Uau! Todas as fitas, assim, minuciosamente, porque a gente estava ávido, né, por não perder nenhuma preciosidade que houvesse ali. Então, a gente decupou tudo, e com Danilo, que é um grande montador e que foi, assim, uma peça fundamental na feitura do filme. A gente foi na ilha, porque eu e o André estivemos presentes durante, assim, todo o processo de montagem, pela necessidade mesmo de a gente ter decupado esse material e estar com as anotações. A gente dividiu o material entre nós dois. Então, nós tínhamos as anotações todas, e aí, ao longo da ilha, a gente foi criando esse roteiro na ilha, a partir desse material que surgiu, assim, né? Porque as filmagens, o material que nós tínhamos produzido, que nós tínhamos filmado, nós já conhecíamos, então a gente já tinha uma ideia de para onde ele ia. Mas depois que chega essa variável do acervo, realmente, assim, as possibilidades são infinitas, assim. Porque não que sempre seja, mas esse acervo era muito rico, ele era muito consistente, sabe, com falas, com textos maravilhosos, imagens incríveis. Então, ele realmente proporcionava a gente contar a história por vários caminhos. Mas foi um prazer, foi muito trabalho e assim, esse prazer de reencontrar o Ciron diversas vezes, que até hoje, né, esse prazer se mantém, a potencialidade do filme de fazer esses reencontros acontecerem de tempos em tempos se mantém até hoje. Tanto que faz alguns meses que a gente não se fala, estamos aqui nos encontrando por conta do filme, né, e no meio de uma circunstância tão difícil e triste como a gente está no meio dessa pandemia e tudo. Então, é um filme que proporcionou muitos reencontros com a personalidade do Ciron ao longo da montagem, ao longo da feitura do filme, e assim, reencontro entre nós mesmos, assim, porque uma amizade, uma admiração muito grande se construiu ao longo desses tempos, né? André, e quando a gente fala dessas rupturas do Ciron, e o Ciron pode depois, né, falar também, são muitas, né? Porque Ciron você cria e em determinado tempo, depois de uns 7 anos, você rompe com absolutamente tudo. Então, a gente vê esse processo no filme, né? Vocês fizeram questão de, obviamente, mostrar esse... Eu acho que é uma característica muito marcante, né, do Ciron. Estar em contato com o processo criativo de Ciron é um processo de ebulição permanente, né? É vertiginoso. Como o Rodrigo, né, falou, a gente tinha um caminho possível, mas a gente, de fato, sentou na ilha de edição com a nossa tela em branco, né? Vamos descobrir que filme é esse, né? E nessa decupagem, né, eram 150 fitas, cada fita devia ter 2 horas, né? Você imagina o tempo que a gente passou imerso, né? Buscando algo que a gente não sabia exatamente o que era, deixando o material ir se revelando para a gente, né? Então, era um processo mais próximo da poesia, eu diria, sabe? A gente ia decupando cada uma fala do Ciron que era interessante, ou então uma imagem, um contraste, um bicho, Ciron e bichos, Ciron e fogo, Ciron e experimento cinematográfico, cores, né? E isso ia isso ia espiralando também nas nossas mesas, nas nossas mentes, para as conexões começarem a fazer. E o que talvez mais caracterizava esse processo todo
era ver essa mente do Siron sempre inquieta, né? E rompendo, de fato, com... É um processo interessante do Siron. Ele rompe com, digamos, com a fase anterior, né? Mas em cada fase ele está revisitando elementos que estão lá, enfim, desde a infância, desde a primeiríssima fase, né? Então, e o que eu te falei do entusiasmo dele, assim, e o que nos provocou tanto, né, em Londres, quando a gente sentou para entender que filme vai ser esse, né? Eu e o Rodrigo, tem 1000 filmes possíveis, né? E é um artista vivo, então que biografia seria essa de um artista, né, que ainda tem tanto a fazer? Então a gente fugiu de um caminho biográfico, a gente fugiu também de um caminho mais, enfim, institucional, de opiniões sobre Siron. A gente até fez muitas entrevistas com grandes, enfim, personalidades, especialistas, pessoas incríveis, né? A gente resolveu tirar tudo isso, manter a voz, né, do Siron, o pensamento do Siron, e eu tentei, junto com o Rodrigo, né, mas falando assim de mim, ser fiel a esse meu primeiríssimo impacto aos 23, 24 anos de idade, naquele ateliê em Londres, sabe? Esse impacto do que define esse homem. É um homem criação. Siron, se parar, morre, né? Ele já disse isso para a gente. Se eu parar, não dá, né? Não continua. A vida dele é o ateliê, e o ateliê está na mente dele. Então, ele está sempre, 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 sempre criando, né? No ateliê em Londres era muito impressionante, não só essas telas todas, mas o quanto a realidade invadindo a vida do Siron, né? Eu lembro que o Herbert Viana teve um acidente, aquele acidente terrível com o... não era um planador, enfim, terrível, né? Faleceu a mulher dele, ele teve um traumatismo craniano muito grave, né? O Siron, na hora, soube disso, ficou extremamente impactado, né? E começou a desenhar cabeças, né? Cabeças, e quase num transe, ele ficou horas, né, pintando em cima, em cima, em cima. Ele estava... enfim, ele acabou usando essa expressão. Eu tô na mente do Herbert, eu estou com ele nesse momento, né? Então, se não é isso, ele é extremamente poroso, né? Extremamente poroso, e tudo que o invade vai para a tela, né? E mesmo que ele destrua tudo depois. Então, esse impacto inicial se manteve para mim e sempre, né? Em todas esses outros materiais, seja o que a gente filmou, seja o que a gente foi abrindo nessa caixa de Pandora dele, né? E seja ainda hoje, se eu sentar com o Siron, é sempre isso que me faz achar esse artista um artista raro, né? Com todo o ofício, com todo o domínio. Isso pouco importa, né? Tá tudo a serviço de um homem que é criação, né? O Siron é aí que ele existe, é assim que ele se define. E, Siron, pegando esse gancho do André... Eu estou com vergonha, André. Os amigos exageram. Tá bom. Imagina, é verdade, a gente acompanha, a gente faz uma imersão na sua vida e vê como que é. Inclusive, no filme você fala que se lembra mais das coisas que pintou do que das coisas que viveu. Mas aí eu quero te provocar, porque a sua obra tem muito do que você viveu, assim como o André citou agora, né? As coisas que são da sua realidade, os teus pesadelos. Queria que você contasse um pouquinho... como é que é esse teu processo? Quando eu falei que lembro mais do que eu pintei, porque quando eu vejo uma pintura que eu nem lembro dela, ela me leva a perceber como é que eu era naquela época. É mais nesse sentido, porque num papo assim sai meio, mas é assim, há alguns acidentes que me capturam. Eu fiz uma série chamada Que Vi na TV, que é alguma coisa, eu sempre vi muita televisão, que acontece e me toca, aquela imagem não vai para a tela, mas vai a emoção de que aquela imagem na televisão me passou. Então, aquela imagem vira uma imagem na minha cabeça que vai se tornar um objeto, uma pintura. Mas eu acho que eu consegui um negócio que
ter cabeça de aprendiz, entendeu? Assim, porque o grande barato é você aprender, né? Então, por exemplo, assim, o André, no começo, falou que não sabia como é que era. Eu acho que isso é perfeito, porque quando você sabe, não é novo. Picasso falava, eu não procuro, eu acho. É verdade, porque você procura, sabe o que? Estou procurando uma tesoura, estou procurando um caderno, né? Mas a criação está, na minha opinião, exatamente como o André falou, entendeu? Deixou revelar, né? E se você... Porque tem até uma frase no filme que fala assim que quando você domina uma técnica, e aí eu acho que isso vale para todas as classes, teatro, cinema, enfim, você já está na hora de fugir dela. Se você domina, você não tem mais nenhuma emoção naquela parada. Então, vai ser mais difícil para o novo entrar dentro de você. Os taoístas falam, né? Só se enche o que está vazio. Eu gosto do processo de fazer, mas eu não tenho assim, eu não cultivo minha obra, eu cultivo o que eu estou fazendo, sabe? É assim. E eu fui um cara que sempre tive muita sorte desde menino. Eu tive que ser muito severo com. Eu sou um crítico muito severo do meu trabalho, porque eu ganhei Bienal muito garoto, eu fui um caçula muito mimado e aí, para não dizer que era tudo bem, eu vi assassinatos violentos na minha rua, né? Que foi uma chacina dos Mateucci, né? Enfim, o SESI, que eu estava morando em São Paulo, me ligaram, porque na época, o governador Santino, os lixeiros não queriam ir lá tirar o lixo do bairro, porque quando é o nuclear, tudo vira radioativo. Quando é fogo, não, você vê, né? Enchente, mas o radioativo é uma operação. Você fala, toda vez que sair de lá, tá, eu acho que eu vou pegar um câncer, porque é muito, entendeu? Aí eu consegui arrumar um contador Geiger emprestado na época, mas é assim, quer dizer, é isso que o André falou, né? Se deixar coisa, deixar o outro que tem dentro de você que você não conhece ainda fluir. E eu acho que esses outros eles são infinitos na medida em que você tem curiosidade de continuar, né, essa busca que nunca termina. Nenhum artista, eu acho que ele quer fazer grande obra, mas morre sem achar que fez, entendeu? É engraçado isso. Esse entorno, essas questões sociais todas estão muito presentes no teu trabalho, né? Você falou do Césio, do acidente, quer dizer, você usou até a terra para criar suas obras, mas tudo com esse, né, com essa razão de ser, de uma crítica social, enfim, de estar presente na sua obra, né? Foi bom você falar nisso pelo seguinte: o fato de eu usar a terra é porque os empresários de São Paulo, do Rio, de vários lugares, não queriam comprar nada de Goiânia. Eu falei, eu vou fazer com terra e vou levar mapas, e levei mapas gigantescos de Goiânia, em que aonde era o ponto de contaminação, tinha partes do corpo humano feito em chumbo, que também era usado na vedação da radiação, né, naquele período. Então, a Terra surgiu de uma revolta pessoal, né? Porque foi exatamente no bairro onde eu vivi até os 20 anos. Entende? Então, ali eu conhecia tudo ali. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu nunca pensei em fazer nenhuma série. Eu estava fazendo desenhos nos papéis preto para algumas revistas internacionais e para a TV Rai, que passou o tempo todo filmando no ateliê e documentando. Como eu conhecia cada casa daquela, eu fazia desenhos, jornalistas mandavam, enfim, tem vários desenhos desses feitos em várias revistas europeias. Eu não sei se foi o Ney ou se foi a Lucélia Santos, falou, poxa, isso aqui vai dar uma série. Eu não tinha atentado para isso. Quando falaram que tudo aqui estava contaminado, aí parece que rolou uma coisa assim estranha de tribal, sabe, em mim.
Eu falei, então vamos ver. No primeiro dia, as pessoas ficaram com muito medo de chegar à Terra do Quadro, terra mesmo, né? Então, foi isso. Nunca podia imaginar, por exemplo, agora na pandemia, né? Eu achava que eu não ia fazer nada sobre isso. Fui ver lá os arquivos, o arquivo que tem milhares de fotos. Vi uma foto, André, eu com 4 anos, mas era uma coisa desaparecendo, sabe? Uma aparição assim. Aí eu veio uma coisa assim de trabalhar só com branco, e criei uma série de pinturas chamada Branco de Medo, que foi essa foto de quase 70 anos atrás, em que ali está só uma coisa leve que está sumindo, está nascendo. Eu fiz muita fotografia em branco e preto, e quando você está revelando, ela começa. Naquele primeiro momento é que eu paro a pintura. Só que ela é branca. Então, uma pintura aqui de 4 metros, você vê uma tela em branco. Quando você chega a 1,5 m, ela se revela para você como uma coisa absolutamente clássica, assim, umas figuras. Isso era para ser, espero que ainda seja esse ano, porque com esse momento nós estamos vivendo, né? Mas, enfim, eu nunca, assim, por exemplo, criei agora, não sei se eu mandei para você, André, a ponte feita de livros. Não mandei, não, André? Uma escultura de 9 metros, que é uma ponte toda feita de livros. Porque eu terminei essa série, já embarquei nessa e fiz aquela outra, que é a Ressurreição, mandei para você, né? Sim, a Ressurreição. Aquelas figuras que flutuam. Depois disso, fiz uma ponte toda feita de livros, ela tem 9 metros. E a ideia é levar ela lá para a Bienal do Livro, espero que tenha esse ano ainda. Mas foi porque eu tinha feito um livro com cadeado, quando falaram que ia taxação de livro, né? Fiquei olhando para aquele livro, aquele cadeado. Eu falei, pô, isso é um absurdo tão grande que merece uma ponte, né? E essa ponte que eu desenhei, depois um amigo meu me falou que ela chama Hashi, esse I bem forte, que é das trevas para a luz, que é uma ponte japonesa. E, enfim, vou mandar para vocês. Então, assim, eu acho que eu tenho medo de ficar sem trabalhar. Alguma coisa acontece no meu cérebro. É da mente. É por isso que o Quieta. filme... É por isso que eu e o Rodrigo sentimos que o filme não podia acabar com um ponto final, sabe? Ele precisava acabar com 2 pontinhos, né? Em suspensão, porque é isso, né? Senão ele está sempre prestes a iniciar uma nova série. Quando ele diz que não sabia se ia criar alguma coisa nesse período, é óbvio que se não ia criar alguma coisa nesse período. Mas eu achava que não, claro, você acha que não, mas assim, aí veio, eu só consigo. O Ferreira Goulart falou que ele só cria no espanto, né? Uhum. Eu devo ser um susto. Sei lá, Agora, André, queria que você contasse um pouquinho, sem dar spoiler, porque por mais que a gente fale aqui do filme, assistir é outra história, né? Esse filme é muito sensorial e tem alguns momentos que a gente vê Ciron pintando, parece uma coreografia, é lindo de ver. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse filme, essa pegada sensorial mesmo, né, que a gente vai sendo levado assim. Quando a gente entendeu que a gente estava na mente do Ciron e a tentativa, né, desse filme, a linguagem era tentar dar forma a essa mente, claro que a gente resolveu abraçar uma visão, uma estética em que envolvesse mais sensorialmente o espectador, porque a gente não ia seguir uma lógica do tempo. Eu acho que uma das belezas do filme é que, num corte seco, o Ciron salta de idade dos 50 para os 70, para os 30, aí depois 50, volta a 30, depois 70. Tanto faz para a gente. Isso não foi uma questão para a gente, né? O Ciron envelhecendo. Não. Logo no início do filme, né, no que ele olha para a tela, a câmera volta para ele, já pulou pelo menos 40 anos, só que depois volta mesmo. Por isso, porque a gente está dentro dessa
enfim, dessa mente desse criador que, por sua vez, já bebe no subconsciente. Ele, por mais que ele toque em questões sociais, não é um processo cerebral do Ciron, né? Ele toca no que ele é atravessado. E as questões sociais o atravessam também, né? Mas em nenhum momento uma decisão de criação, pelo menos que eu tenha presenciado do Ciron, surgiu de um pensamento racional. Olha, eu acho que agora é o momento de... De repente, ele vomita alguma coisa e aí tenta entender o que ele vomitou, né? Então, esse é um dos aspectos. Outro, a gente, obviamente, precisava da nossa forma de dialogar um pouco com essa estética do Ciron, né? É um filme saturado, é um filme... Também a forma de você lidar... A gente tem 4K, a gente tem Super 8, mas a forma de você poder trabalhar com o VHS, por exemplo, você não tem sutilezas de cores. O que a gente jogou isso a nosso favor, a gente saturou tudo, né? O Ciron é um cara da tinta a óleo, né? Essa fase, por exemplo, final já deve ser outra história, como ele acabou de falar, mas ele não é aquarelado em geral, o Ciron, né? E o filme então tenta acompanhar isso. E ao mesmo tempo, e aí é um spoiler que a gente não vai dar, a gente ficou tentando pensar como é que a gente pode revelar essas camadas por trás de uma camada, por trás de uma camada, por trás de uma camada, né? Se a gente for adicionando as camadas de pintura, né, de uma tela do Ciron, o que acontece? Mas se a gente for removendo, né, essas camadas, o que acontece, né? E aí realmente é muito coreográfico, porque eu sou um homem de teatro também, né? Tenho aliás, você esteve com a gente já em alguns espetáculos, né? Tem essa beleza. O Ciron, ele não é um criador, um pintor de assistente, sabe? Ele também é um homem em movimento, entende? É muito bonito. Ele pega um quadro em branco, ele faz um círculo para entender até onde o braço dele vai, né? E aí ele mesmo começa num embate físico, né? Com a tela, ele joga, ele puxa. Ele não é um cara que concebe, faz os traços, e aí os assistentes vão pintando enquanto ele começa outro, aí os outros assistentes... Não, é sempre ele no embate com o pincel, né? Isso trouxe para os meus olhos um certo virtuosismo do movimento, sabe? O Ciron dança quando pinta, e a gente, de alguma forma, quis retratar isso também no filme. É lindíssimo, a gente segue viajando junto, dançando junto. Vocês, Rodrigo, foram tentando captar da forma mais orgânica possível? Como é que foi esse processo de vocês três juntos ali o tempo todo? Mais ou menos. A gente tinha... Foram vários processos. A gente, eu acho que estabeleceu diversos experimentos, assim, né, quando a gente voltou a filmar com o Ciron. Porque não é uma personagem muito controlável. Adoro! São as melhores personagens, exatamente. A gente precisa simplesmente estar preparado, né, para conseguir trazê-lo para dentro do filme, para dentro da lente. E deixar que ele faça o que ele está fazendo desde que se conhece por gente, assim, que é ser ele mesmo, criar e ter esse interesse tão incrível pelo mundo, pela existência e tal. Então, a gente teve alguns experimentos que a gente fez, algumas formas de filmar diferentes. Em alguns momentos, a gente encenou algumas coisas, em outros, a gente encenou no sentido de marcar um pouco o que é que ia acontecer, mas deixar acontecer simplesmente, né? E em outros, não. Em outros, era realmente o que estava acontecendo, era algo no cinema mais direto. Algumas vezes a câmera na mão, e aí a gente ia acompanhando o Ciron por alguns lugares. As entrevistas nós gravamos assim, muito tempo com o Ciron, em diversos locais diferentes, em diversas diárias diferentes né, ao longo do processo de filmagem, e isso foi muito importante. Algumas coisas se repetiam, mas se repetiam com uma fineza diferente, com uma articulação diferente, que a gente conseguia, às vezes, mesclar duas falas.
Então, a gente gravou diversos depoimentos do Ciron e depois encontramos o acervo, que foi realmente assim, um ponto de inflexão durante o processo, né? Então, foi uma mescla de diversas técnicas e de diversas maneiras de filmar. A coisa sensorial, ela é muito importante mesmo, o que você mencionou e que o André falou, porque é um filme sobre artes plásticas, né? Então, a gente precisava trazer, a gente tinha esse compromisso de despertar um interesse do público pelas artes plásticas, e principalmente pelas artes plásticas brasileiras, assim, com o filme. Então, era importante que mesmo o público que não é um público conhecedor de artes plásticas se sentisse, enfim, ficasse imerso dentro do filme, entrasse na história, né? E para isso a gente usou várias coisas. Uma das coisas que eu acho interessante é que nas fitas do acervo, nos rolos de Super 8 e tudo, mas nas fitas principalmente, nas fitas VHS que tinham som junto com a imagem, Ciron pinta ouvindo música a todo momento, e todo tipo de música. Então, na hora de montar, era difícil, porque a gente ia ter que ter assim, uma verdadeira fortuna para pagar os direitos autorais de todas as músicas que ele usava para pintar. E a gente precisou tirar todo o som, porque não dava para tirar só a música, né? Então, a gente deixou só as imagens. E o que a gente precisou fazer foi compor com foleys, né? As pinceladas, as ranhuras na tela, os gestos que provocavam sons, que são sons importantes para trazer o público para dentro desse universo das artes plásticas. O Ciron tem um domínio da câmera, ele tem um domínio da mídia, no melhor sentido da palavra, né? Um cara muito acostumado com a entrevista, com tudo mais e tal, né? E ele assim que a gente ligou a câmera, ele nos conduziu pelo ateliê, apresentando coisas e isso, aquilo, e foi um belo passeio, né? Mas depois eu e o Rodrigo sentamos e falamos, a gente tem que passar a perna nesse cara, porque assim, ele já domina muito, né? A gente tem que ver como é que vai fazer para dar rasteira do Ciron, né? E a forma que a gente foi, e curiosamente, depois, numa entrevista, o Ciron falou que a forma dele criar, a gente foi pela exaustão. Então, a gente perguntava os assuntos para o Ciron repetidamente, como o Rodrigo falou, em lugares diferentes, no ateliê, num hotel na Bahia, dentro de um carro, e ele ia recontando... Na Rua 57, onde teve o Sérgio. Como é, Ciron? Onde teve o Sérgio. Sempre. Exato, a gente foi até Vocês me filmaram onde abriram a cápsula, na Rua 57, só para... Exato, colocamos uma tela de onde teve o acidente. Pensar em ação sobre aquele fato, né? E nessas repetições, né, a gente foi conseguindo, e o próprio Ciron dizia, falou, nossa, vamos lá, estou exausto, né? Mas vamos lá, porque gosto muito de vocês e tal, não sei o quê. E aí isso se mostrou que ele mesmo falou que é uma forma dele criar, né? Ele chega na exaustão física para então descobrir alguma coisa. Então a gente foi, sem saber disso ainda, isso veio depois, numa entrevista, esse assunto, a gente inconscientemente já foi levando o Ciron para uma certa exaustão dos assuntos para que fosse brotando coisas novas, né? Você fala isso, né, Ciron? Que você provoca esse cansaço, essa exaustão para criar, né? Você tem casos curiosíssimos. Você morou num ateliê por 10 meses e acordava numa penumbra para pintar. Porque eu queria ver como é que aquela cor na penumbra funciona. Porque às vezes você chega em casa, naquela época que todo mundo tinha um barzinho, todo mundo era alcoólatra, toda casa tinha um bar com uísque, você chegava e pensava, vamos tomar um uísque? Enfim, ele pode sentar ali naquela penumbra e ver, um esquinho, vamos tomar um esquinho, saia todos os dois bêbados lá. Então, eu gosto de trabalhar à noite no sentido de que também deixar na penumbra para você ver quais as cores que consegue, com pouca luz, ter uma corrente, quer dizer, até onde essa imagem chega na gente, né? Uma espécie de onda da própria tinta, da própria cor e dos contrastes que são feitos. Mas, assim, o Rodrigo estava falando,
Quando eu os conheci, parecia que a gente já era amigo assim, de infância. São os meus mais novos amigos de infância. E quando eles... eu realmente nunca deixei essas fitas saírem daqui, até porque eu queria esperar para ter ela em qualidade. Quando eu os conheci, eu não tive nenhuma, eu falei, leva tudo. A gente ficou muito amigo, assim. Foi dessas coisas que tranquila, né? Foi muito tranquila. A nossa amizade é muito tranquila, é muito legal. Eu várias vezes já vi o André em palco, que é também uma figuraça, um ator incrível. O Rodrigo, que tem essa cabeça ótima. Foi para mim um grande privilégio estar com eles assim. E foi legal, porque eles ligam 16 anos depois, e aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer o filme? Eu falei, vamos. Aí, agora já tem 16 anos, agora nós temos dinheiro para fazer um longa. Falei, que maravilha. Aí, depois, iniciou no Festival Internacional de São Paulo, né, André? Foi. A estreia foi na Mostra de São Paulo. A 43ª edição da Mostra, é verdade. Ciron, pelo jeito, tem muito... Bom, material não falta, e pelas reticências aí dos diretores, eu acho que tem mais documentário chegando, então, pelo jeito, né? Vocês vão se encontrar daqui a alguns anos e continuar, né? Porque... Eu pensei muito, eu até tinha falado com o Rodrigo, com o André, da gente documentar a ressurreição, porque ela visualmente ela é muito interessante, que são 365 figuras que flutuam a 6 metros do solo, né? E tem sinos de vento também, e é uma coisa muito colorida, parece uma festa. E tem uma outra coisa que aconteceu depois que eu estava fazendo, já tinha mais ou menos 80 figuras, que é a sombra bem negra que acontece, né, quando tem um bom sol assim, as sombras viram, parece uma animação. Filmava a sombra, mandava para amigo meu, parecia projeção, entendeu? E aí, olha o mais curioso, André, Rodrigo, quando me falavam, eu falei, vocês estão brincando comigo, que a praça chama Praça da Sombra. Você acredita nisso? Praça da Sombra no Memorial, é coisa do Darcy Ribeiro, querido. Tenho saudades do Darcy, sabe? Tive privilégio de conhecer esse brasileiro tão maravilhoso, né, que foi. E eu soube depois, não sei se procede, que eles tiveram um problema lá com o Burle Marx, Burle Marx parece com Oscar Niemeyer, o negócio do jardim. Aí falou, então não vai ter jardim. Aí não sei se isso é real, mas você virou e falou que o Darcy Ribeiro, não, então vai chamar a Praça da Sombra. Não tem nada, não tem sombra nenhuma ali, entendeu? E essas figuras lá vai ter esses momentos que é em cima e no chão e no céu ali, sabe? E aí porque eu quero muito documentar isso. Não deu para eles vir aqui na época, mas quando der ok, eu tenho a impressão que até novembro esse bichinho já foi embora. Se precisa colaborar, não tem problema. Esses não acreditam, também eles não vão ter problema. Só que é um engano, né? Eles vão contaminar os outros, que sabem que a Terra é redonda. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Eu fico assim, pasmo, cara, de ver pessoas legais. Eu tenho um amigo mesmo, porque eu falei, eu não vou perder um amigo por causa da vermectina. Então, tudo bem, ok, vermectina. Bom, ele morreu simplesmente. E como isso refletiu na cultura, né? E tanto que a gente está aqui falando de uma plataforma digital que é maravilhosa, mas que também vem para essa resistência, né? Os cinemas que se fecham, a cultura que está parada, os teatros. Não, Exatamente. Dizendo que semana passada, eu acho que uns 3 dias, sei lá, 4 dias atrás, estava vendo o Fala Bela dizendo do problema que ele está enfrentando, né? Porque ele falou que cada produção dele são 150 pessoas. E dessas 150, quer dizer, o negócio dá um número, porque aí é escala geométrica, né? Claro.
E é muito triste isso, é muito... E você sabe que até na nossa área está sendo muito difícil comprar material bom. Você acha material nacional, mas não tem qualidade, né? Mais para amador. Então, se tem tintas boas nacionais, mas elas não têm o tanto de pigmento que uma tinta e até por causa do preço, uma tinta profissional é muito caro, os tecidos são caros, são lindos, né? As telas. E está faltando, porque muita gente começou a pintar assim para passar o tempo, entendeu? É uma coisa engraçada. Até um dia desse, quem tratou desse assunto foi o Anselmo Góes, sabe? Dizendo que o material está... E realmente está faltando. Mas é muito estranho isso, né? De você... Eu não vejo não vejo minha netinha, ela mora aqui perto, já tem mais de ano, entendeu? Porque eu tenho muito medo desse negócio. Ninguém sabe direito por onde entra, entendeu? Um dia desse eu perguntei, será que não entra pelo ouvido? Será? Se entra pelo nariz, que não pode entrar pelo ouvido, né? Eu comecei a brincar com os meus amigos. Mas tem que usar muito humor, porque tem muita gente sofrendo muito com depressão. Agora, Mas Ciron, passando a pandemia, a gente vai continuar, né, com esse projeto aí de um segundo documentário. O André queria falar como é que isso afeta, tudo isso que você está dizendo, né? Como isso afeta um pouco não, né? Muito as artes, né? A nossa área cultural. É uma paralisação total, né? Enfim, mas é claro, né? Estamos falando de toda uma classe, né? E eu faço parte dessa classe teatral, muito grave, cinematográfica muito também, grave. É muito grave, mas tudo é muito grave, né? Tudo é muito grave ao mesmo tempo. Claro. A gente está pessoas, enfim, Toda a área. É uma tragédia que estava anunciada e um desgoverno total e absoluto, com pessoas morrendo daqui a pouco na rua, né, na porta de hospital, dentro das suas casas, enfim, é inacreditável. E, enfim, o que nos resta, né, aqui com o nosso filme, o que eu tenho um lado que me toca nisso tudo, que é ver o quanto o filme vai sendo ressignificado, né? Quando a gente fez, eu sempre achei que o teatro era uma arte tão viva, né? E o cinema tinha essa coisa de, uma vez feita, sendo como diretor, sendo como ator, tá lá, né? Acabou, né? É a obra e essa obra segue, né? Mas a obra vai mudando, né? De acordo com o tempo, né? Ela vai com as épocas, né? E ela pode sumir, ela pode viver daqui a anos e anos e anos. E o próprio filme, quando a gente fez o filme, para quando foi a estreia em São Paulo, para quando já foi a estreia em Brasília, ele já tinha ganhado uma camada que a gente não tinha imaginado antes, que o filme virou também uma afirmação da arte, sabe? Uma afirmação da arte como possibilidade. A gente estava naquele período desse governo criminalizando a arte, né? Desmontando a arte. Então, o filme ganhou essa micropolítica, né? Essa ideia de uma micropolítica. O filme existindo como uma possibilidade de afirmar o papel da arte, o papel do artista, a necessidade do artista. Enfim, passa-se o tempo e estamos agora, dia 25, 26, estreando. No auge da pandemia, a gente chegou a adiar a estreia do filme para deixar a pandemia baixar um pouco. A vida quis que o filme estreasse no auge. A gente está no pico da montanha dessa tragédia absoluta, global, mas brasileira, sem né, precedentes. Aí, o que me vem eu lamento, a gente vai ter poucos cinemas possíveis, né? Estava tudo organizado aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Goiânia, serão as salas de cinema. Obviamente, pouquíssimas salas do país vão poder receber o filme, mas pelo menos eu tenho esse alento. A gente está chegando, né, com o filme nesse público expandido, né, nas diversas casas, as pessoas que estão em isolamento, que estão, né, tantas tragédias, e poder tocar, né, com um pouco de poesia, com um pouco de respiro. Para mim, o filme do Ciron, tento falar, né, distanciado, né, existe uma certa afirmação da persistência, né, e também as dores da persistência, né.
Então, se a gente conseguir tocar um pouco, né, enfim, os corações, o imaginário, a sensibilidade das pessoas que estão, né, em suas casas num momento como esse, podendo fazer esse canal, já vai ser, para mim, muito satisfatório, né? Lembrando que o filme estreia no dia 25 de março, agora nos cinemas, mas com todo esse contexto, claro, a gente tem o Petra Belas Artes Digital, né? Então, o filme vai ficar disponível a partir do dia 26 no Petra Belas Artes à la carte, né? Então, que bom a gente resistindo, cinema de rua ali, né? Vamos, obrigada. O filme está lindo, é poético, é sensorial, então a gente convida todo mundo, né, a assistir. Obrigada, Ciron, Rodrigo, André, parabéns para todos. E que honra estar aqui com vocês, de verdade. Obrigado, Cris. É realmente um grande prazer e uma honra também. Obrigado, minha amiga, porque é muito legal. Obrigada. Valeu, Ciron, Rodrigo.